Caminhoneiro se apaixona por viúva em grupo do WhatsApp, mas a revelação final o deixará chocado. João, um caminhoneiro das estradas largas e solitárias do interior do Brasil, vivia preso em um labirinto de memórias e asfalto. Cada noite em claro se arrastava como os quilômetros em sua viagem, e a solidão era uma companheira amarga. Ele percorria aquelas estradas conhecidas, onde cada esquina guardava um eco de risos, amigos e um amor que um dia foi real. Vez ou outra, cansado do peso da solidão, ele pegava seu celular e navegava por grupos de WhatsApp. Quando encontrou o grupo de apoio para viúvas, pensou que talvez pudesse encontrar ali uma conexão genuína. E foi assim que conheceu Ana. No início, suas mensagens eram meros consolos, mas algo no jeito dela de escrever cativou João. Ana falava sobre sua perda como quem carrega um fardo, mas também havia uma luz em suas palavras. Ela conseguia fazer piadas sobre a vida, mesmo quando falava da dor que a consumia. Havia algo de. Contudo, a cada mensagem, um mistério pairava no ar. João sentia que havia segredos escondidos, como uma sombra que seguia a Ana. Mesmo assim, ele não conseguia se afastar. As conversas fluíam, histórias de vidas entrelaçadas, e João praticamente esperava por cada notificação. Suas noites deixavam de ser somente azuis e frias. Mas tudo mudou quando uma revelação caiu como um raio em sua vida. O marido de Ana, que havia falecido, era seu irmão. O peso daquela descoberta foi como um acidente de trânsito violento. As mensagens que antes eram de carinho, agora estavam envolvidas em um silêncio ensurdecedor. Que dilema era aquele? Ele poderia amar alguém cujas sombras o conectavam a um passado que nunca havia superado? João ficou paralisado. As palavras não saíam mais, as frases se perderam em meio a um turbilhão de emoções. A dor da perda e a culpa pelo que sentia por Ana se tornaram uma tormenta em seu coração. Mas uma nova questão pairava no ar. O que tinha acontecido naquela noite? Poderia ele, um homem quebrado, suportar a verdade que de alguma forma ligava a Ana e o fardo que agora carregava? O amor estava começando a florescer entre eles, mas até que ponto a verdade podia limpar as cicatrizes do passado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. João estava paralisado. O coração batia freneticamente, e a tela do celular brilhava diante de seus olhos, como se refletisse a couve. Ele precisava entender o que havia acontecido naquela noite fatídica, mas o peso da culpa o impedia de agir. Com as mãos trêmulas, ele digitou uma mensagem. Ana, precisamos conversar. A resposta não veio imediatamente, e o silêncio se tornava ensurdecedor. João sentiu-se sufocar, enquanto as memórias de seu irmão pareciam dançar diante de seus olhos. Ele se lembrou do sorriso dele, da camaradagem que os unia. Como tudo tinha chegado a esse ponto, porque ele não havia percebido antes. Quando finalmente a notificação chegou, foi um alívio misturado com angústia. Claro, João, estou aqui para você. O que aconteceu? Ele respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Antes que pudesse responder, outra mensagem pingou em seu celular. Desculpe pela demora. Você precisa saber de uma coisa que pode mudar tudo. As digitais de João correram pela tela, quase nervosas. O que Ana tinha para dizer? Seu estômago se apertou, uma mistura de ansiedade e expectativa. A pulsação aumentava e ele coçou a cabeça, apreensivo. Uma nova mensagem chegou. Na verdade, não foi um acidente. A frase ressoou em sua mente,
como se uma bomba tivesse estourado. As palavras ecoavam em seus ouvidos, seguidas de um silêncio opressivo. Como assim? O que Ana queria dizer? Ele começou a digitar, mas as letras pareciam se embaralhar. O que você quer dizer com isso? O tempo parecia congelar enquanto aguardava a resposta. A ansiedade se transformou em desespero. Ele precisava de respostas. E então, a próxima mensagem chegou e seu mundo desabou. João, eu não sou quem você pensa que eu sou. E o que aconteceu com seu irmão? Ele não morreu em um acidente. Cada palavra era como um soco no estômago, e João estava cada vez mais absorto nas trevas daquela revelação. Ele ficou paralisado, pensando em tudo o que perdera. O agito do coração se misturou ao medo. O que você está dizendo, Ana? Uma pausa. E então, o celular vibrou novamente, quase como se sentisse a tensão acumulada no ar. Ele foi assassinado. E eu sei quem fez isso. A revelação caiu como um raio, iluminando todo o medo e a desconfiança que envolviam as mensagens trocadas. Agora a dor não era apenas sobre a perda. Era sobre a traição, o segredo, o crime. Ana tinha um papel nesse mistério sombrio que cercava a vida de João. O que ela não havia contado? João teve uma visão fugaz de si mesmo, em uma sala escura, revisitando tudo o que sabia sobre seu irmão e seus últimos momentos. O nó na garganta aumentou. Os anos de dor e solidão agora tinham um gosto amargo. Ele se sentiu como uma marionete, com cordas sendo puxadas por alguém que não compreendia. O que você quer dizer com isso? Quem fez isso? Muitos quilômetros a separar os dois, mas João se sentiu mais próximo do abismo do que nunca. A conexão que tinham agora era complicada. Tudo o que construíram ao longo daquele tempo parecia ruir com a nova revelação. Ele estava preso entre o amor e a traição, entre a busca pela verdade e o desejo de proteger seu coração. Ana não respondeu de imediato, e a angústia voltava. Ele não sabia se queria ouvir mais ou se desejava interromper tudo ali, interromper o ciclo de dor que parecia se repetir. Então, antes que pudesse decidir, uma última mensagem apareceu. Eu vou te encontrar. Precisamos conversar pessoalmente. A verdade precisa vir à tona. E talvez eu tenha um plano para descobrir quem realmente matou seu irmão. Com o coração acelerado, João viu-se diante de uma encruzilhada. Ele poderia se mergulhar nessa busca por respostas ou se afastar de tudo isso, levando consigo apenas a dor. Mas, no fundo, sabia que não havia como ignorar essa chamada. E assim, ficou parado, aguardando a próxima mensagem, aterrorizado e intrigado ao mesmo tempo. João sentou-se paralisado, o corpo preso em uma tensão que quase pesava. A pressão das últimas mensagens ecoava em sua mente. Na verdade, não foi um acidente. O coração acelerava. A mente fervia com perguntas. Ele precisava saber mais. Ana, por favor, continue. A resposta demorou, e o silêncio pesava como uma neblina. Ele olhou pela janela da cabine do caminhão, as luzes das cidades passando como flashes de memórias. Então, finalmente, o celular vibrou outra vez. João, você não entende. A verdade é mais complicada do que parece. Segurando o volante com força, João teve a sensação de que o chão estava se abrindo sob seus pés. O que você quer dizer? O medo, uma mistura turva entre o amor e a traição. A resposta de Ana veio em um jorro. Você precisa saber que seu irmão estava envolvido em algo muito maior, algo ilegal. As palavras eram como balas disparadas e a confusão crescia. Ele se meteu em problemas sérios com pessoas perigosas. João sentiu a cabeça girar. Isso não pode ser verdade. Como assim? Ele sempre foi honesto. O que estava acontecendo? Seu irmão, o cara exemplar, metido em tramas obscuras? A realidade parecia um quebra-cabeça com peças faltando. Eu não posso explicar tudo agora, mas você precisa saber que ele foi ameaçado. E o que aconteceu naquela noite foi saber. Não foi um acidente.
A vida dele estava em risco. Dessa vez, João não tinha palavras. O nó na garganta apertava e ele respirou fundo, tentando reunir as emoções. E então, uma nova mensagem piscou na tela, como um aviso. Ele não morreu só por causa dos riscos que assumiu. Ele foi perseguido, e a pessoa que o matou estava mais perto do que você imagina. João se endireitou no assento, o coração pesado. O que você está dizendo? Quem era? Uma pausa agonizante. A próxima mensagem explodiu na tela, e ele não estava preparado para o que ler. João, a pessoa que está por trás de tudo isso, sou eu. O corpo de João parou. A sensação de desmoronamento o acertou. O quê? Você está brincando? Como assim? Eu sei que é difícil, mas não era minha intenção. Eu não sabia que ele era seu irmão até depois. Aconteceu uma noite, e eu estava envolvida com ele. João, a verdade é horrível, eu sei, mas eu não sou a vilã da sua história. Há mais em tudo isso. O celular caiu de sua mão e a tela se apagou em um silêncio ameaçador. Ele não podia acreditar. O que estava acontecendo? Ele sentiu o mundo girar e a mente em uma correria. Então, um grito ecoou do fundo da sua mente. Ana, não! Você não pode acabar com tudo assim. Mas, no fundo, outra voz sussurrava. Havia algo mais. Algo que fez João se perguntar se tudo isso não era um plano maior. Ele olhou pela janela, os postes passando depressa, as luzes piscando como a realidade desmoronando ao seu redor. Você precisa vir até mim, João. Preciso me explicar. Mas tem mais. Eles ainda estão atrás de mim. E antes que pudesse responder, um estrondo estrondoso interrompeu o silêncio da noite. Um carro atingiu seu caminhão lateralmente, girando tudo ao redor. O impacto foi brutal e, assim como em um filme, o mundo ficou em câmera lenta por um segundo. João piscou, tentando recobrar a lucidez. O que havia acontecido? O chiado da sirene ao longe misturou-se ao eco do acidente. E ele se sentiu puxado para a escuridão. Estava com um pé em cada um dos lados. A busca pela verdade e a traição que se acumulava como um choque elétrico em seu peito. Uma nova verdade ameaçava a sua realidade. E antes que pudesse flarear um plano, a tela do celular brilhou de novo. Mas o que agora esperava por ele? Ana, seu amor inesperado, a responsável pela dor que consumia seu coração, ou algo ainda mais sombrio que o conectava a um caminho sem volta? Ansioso e perdido, ele se perguntava: até onde isso iria? João estava paralisado. O impacto do acidente, a poucos metros do caminhão, o deixou atordoado. A briga entre a dor e o choque era insuportável. Ele olhou para o celular, que agora estava ao seu lado, a tela ainda iluminada com a última mensagem de Ana. A pessoa que está por trás de tudo isso sou eu. O que isso significava? Seu coração fazia barulho, e a realidade ao seu redor parecia um borrão. Antes que pudesse reunir os pensamentos, as portas do caminhão foram abertas com brutalidade. Um oficial da polícia, olho arregalado, gritou: sai do carro, agora! João levantou as mãos em um gesto de rendição, o pânico revirando seu estômago. O que está acontecendo? Ele não conseguia entender. O acidente, as mensagens, Ana, tudo se entrelaçava em uma teia confusa. Você está sendo acusado de homicídio, dissera o policial, e as palavras reverberaram nos ouvidos de João como um eco ensurdecedor. Homicídio? Ele sentiu a terra tremer sob os pés. Mas eu não fiz nada. A indignação se misturou à frustração. Meu irmão morreu e agora você diz que sou um assassino? O rosto do oficial não mostrava compaixão. João não tinha ideia do que estava acontecendo. E o desespero começava a se formar em seu peito. Ele olhou para o celular, então para o policial. Então você já sabe sobre o que ela me contou? Não tenho ideia do que você está falando. A única coisa que sabemos é que seu caminhão bateu em um veículo de carga. E você estava em uma situação estranha. O oficial parecia impassível. Com a mensagem de Ana nos seus arquivos, a conexão fica mais forte. Isso é grave, amigo.
Nesse momento, a luz azulada das sirenes começou a girar ao redor, decorando a noite com um toque surreal. João sentiu que tudo estava prestes a desmoronar. "Não tenho nada a ver com isso", gritou, mas a voz saiu baixa, perdida no caos. A tragédia não parava de crescer, e a ideia de que Ana estivesse no meio dessa confusão o fez hesitar. Então, como numa cena de filme, outra figura apareceu. Era Ana, com um olhar aflito e a expressão de quem acabara de ver um fantasma. Ela corria e o cabelo bagunçado batia contra seu rosto. "João!" gritou. Os olhos dela estavam cheios de uma mistura de pânico e algo que parecia medo. Os policiais se voltaram para ela e João não conseguia acreditar no que estava vendo. "Ana, o que você está fazendo aqui?" Ele queria correr até ela, agarrar suas mãos e entender tudo. "Precisamos falar agora." Mas antes que pudesse se mexer mais, Ana olhou ao redor e algo no seu olhar mudou. Ela esboçou um sorriso tenso e as palavras que saíram de seus lábios foram um golpe direto. "João, eu sei que você pensa que sou a vilã, mas você não entende. Eu estava trabalhando para eles e o que aconteceu era parte do plano." Os policiais estavam confusos, mas para João, a mensagem foi como um tiro no coração. Trabalhando para quem? Ele mal conseguia processar tudo. "As coisas não estão como você pensa. Seu irmão, ele estava envolvido também. Ele fez coisas que você não sabia." As palavras dela pareciam se desintegrar no ar. João mal conseguiu respirar. Ele olhou nos olhos de Ana. Estaria ele realmente apaixonado por alguém tão envolvida em um esquema tão sombrio? "O que você está dizendo?" "Ana, meu irmão? Como assim?" A sirene cortou o ar, mas João só podia encarar Ana em um misto de raiva e tristeza. "Precisamos eliminar essa ameaça a você, João. Eles sabem que você está próximo a mim, e seu irmão, ele não era a única vítima. Você também está em perigo." "Em perigo? Por causa de você?" As palavras saíram como uma acusação. "Eu confiei em você." O ódio e a traição se misturavam, e a sensação de um abismo se abrindo sob seus pés o deixava sem chão. Então, antes que pudesse entender todas as ramificações daquela conversa, tudo se transformou em um desespero coletivo. Um carro escuro parou abruptamente e figuras encapuzadas surgiram armadas em direção a Ana. "Vá, Ana, eles estão aqui!" Gritou um dos homens com uma voz rouca, mas Ana não se moveu. "Você precisa me ouvir, João. Você está em meio a algo maior." E então, num gesto inesperado, ela puxou algo do bolso. "Aqui está a chave de tudo. Temos que agir rápido, ou você nunca saberá a verdade." João, sem saber se confiava nela ou não, viu o mundo ao seu redor se desmoronar. O caos estava prestes a consumir tudo, e ele tinha que decidir: seguir Ana e descobrir a verdade, ou sucumbir ao destino que estava se formando diante dele. O futuro escurecia, e a única certeza era o ponto de não retorno que ele estava prestes a cruzar. João estava paralisado. O impacto do acidente a poucos metros do caminhão o deixou atordoado. A briga entre a dor e o choque era insuportável. Ele olhou para o celular, que agora estava ao seu lado, a tela ainda iluminada com a última mensagem de Ana. "A pessoa que está por trás de tudo isso sou eu." O que isso significava? Seu coração fazia barulho e a realidade ao seu redor parecia um borrão. Antes que pudesse reunir os pensamentos, as portas do caminhão foram abertas com brutalidade. Um oficial da polícia, olho arregalado, gritou: "Sai do carro, agora!" João levantou as mãos em um gesto de rendição, o pânico revirando seu estômago. O que está acontecendo? Ele não conseguia entender. O acidente, as mensagens, Ana. Tudo se entrelaçava em uma teia confusa. "Você está sendo acusado de homicídio", dissera o policial, e as palavras reverberaram nos ouvidos de João como um eco ensurdecedor. "Homicídio?" Ele sentiu a terra tremer sob os pés. "Mas eu não fiz nada, A indignação se misturou à frustração. "Meu irmão morreu e agora você diz que sou um assassino?" O rosto do oficial não mostrava compaixão. João não tinha ideia do que estava acontecendo.
e o desespero começava a se formar em seu peito. Ele olhou para o celular, então para o policial. Então você já sabe sobre o que ela me contou. Não tenho ideia do que você está falando. A única coisa que sabemos é que seu caminhão bateu em um veículo de carga e você estava em uma situação estranha. O oficial parecia impassível. Com a mensagem de Ana nos seus arquivos, a conexão fica mais forte. Isso é grave, amigo. Nesse momento, a luz azulada das sirenes começou a girar ao redor, decorando a noite com um toque surreal. João sentiu que tudo estava prestes a desmoronar. Não tenho nada a ver com isso, gritou, mas a voz saiu baixa, perdida no caos. A tragédia não parava de crescer, e a ideia de que Ana estivesse no meio dessa confusão o fez hesitar. Então, como numa cena de filme, outra figura apareceu. Era Ana, com um olhar aflito e a expressão de quem acabara de ver um fantasma. Ela corria, e o cabelo bagunçado batia contra seu rosto. "João!" gritou. Os olhos dela estavam cheios de uma mistura de pânico e algo que parecia medo. Os policiais se voltaram para ela e João não conseguia acreditar no que estava vendo. "Ana, o que você está fazendo aqui?" Ele queria correr até ela, agarrar suas mãos e entender tudo. "Precisamos falar agora." Mas antes que pudesse se mexer mais, Ana olhou ao redor e algo no seu olhar mudou. Ela esboçou um sorriso tenso, e as palavras que saíram de seus lábios foram um golpe direto. "João, eu sei que você pensa que sou a vilã, mas você não entende. Eu estava trabalhando para eles, e o que aconteceu era parte do plano. Os policiais estavam confusos, mas para João a mensagem foi como um tiro no coração. Trabalhando para quem? Ele mal conseguia processar tudo. As coisas não estão como você pensa. Seu irmão, ele estava envolvido também. Ele fez coisas que você não sabia. As palavras dela pareciam se desintegrar no ar. João mal conseguia respirar. Ele olhou nos olhos de Ana. Estaria ele realmente apaixonado por alguém tão envolvida em um esquema tão sombrio? O que você está dizendo, Ana? Meu irmão? Como assim? Uma sirene cortou o ar, mas João só podia encarar Ana em um misto de raiva e tristeza. Precisamos eliminar essa ameaça a você, João. Eles sabem que você está próximo a mim, e seu irmão, ele não era a única vítima. Você também está em perigo. Em perigo? Por causa de você? As palavras saíram como uma acusação. Eu confiei em você. O ódio e a traição se misturavam, e a sensação de um abismo se abrindo sob seus pés o deixava sem chão. Então, antes que pudesse entender todas as ramificações daquela conversa, tudo se transformou em um desespero coletivo. Um carro escuro parou abruptamente e figuras encapuzadas surgiram, armadas, em direção a Ana. "Vá, Ana! Eles estão aqui!" gritou um dos homens com uma voz rouca, mas Ana não se moveu. "Você precisa me ouvir, João. Você está em meio a algo maior." E então, num gesto inesperado, ela puxou algo do bolso. "Aqui está a chave de tudo. Temos que agir rápido, ou você nunca saberá a verdade." João, sem saber se confiava nela ou não, viu o mundo ao seu redor se desmoronar. O caos estava prestes a consumir tudo, e ele tinha que decidir: seguir Ana e descobrir a verdade ou sucumbir ao destino que estava se formando diante dele. O futuro escurecia, e a única certeza era o ponto de não retorno que ele estava prestes a cruzar. Antes que pudesse, um dos homens encapuzados avançou e puxou Ana para o lado, separando-os. O grito de João ecoou na noite. "Ana!" Ele esticou o braço, mas a distância parecia infinita. Ana olhou para ele, e ali, nos olhos dela, havia algo mais que apenas medo. Era um reconhecimento, uma tristeza profunda. "João, não!" A expressão dela queimava em sua mente. "A verdade não é o que você pensa." O homem encapuzado deslizou uma lâmina pelo pescoço de Ana, e o tempo pareceu parar. Um grito cortou o ar. Não era só de João, era de todos ao redor. Num movimento abrupto,
Ana empurrou o homem e conseguiu desviar a lâmina, mas não sem um custo. O que sobrou do momento foi sua expressão de choque, enquanto ela revelava uma verdade devastadora. João, eu não sou quem você pensa que sou. O impacto das palavras atormentou João, enquanto tudo ao seu redor parecia desabar. Os policiais, confusos, estavam perdidos entre o caos e a revelação. O que você quer dizer? A voz de João estava trêmula, incrédula. Eu sou a irmã dele, e seu verdadeiro nome é Miguel. A revelação caiu como um tijolo no chão. O peso das palavras atingiu João como se ele tivesse sido atropelado. Miguel? Seu irmão? O que tinha acabado de acontecer nesse momento? Enquanto a luta continuava, a adrenalina jorrava em João. Ele tinha que decidir: o amor por Ana ou Miguel como realmente era? E neste turbilhão, a única coisa que restava era a certeza de que tudo o que ele pensava saber estava prestes a mudar para sempre. João ficou paralisado, as palavras de Ana ecoando em sua mente como um tambor insuportável. Ele olhou para o rosto dela, tentando entender. Seu verdadeiro nome é Miguel? A mente dele estava a 1000 por hora. Como assim? Ana tocou o peito, respirou fundo. O medo em seus olhos era palpável. João, não é só isso. Eu não sou sua irmã. Você não pode acreditar no que está acontecendo, mas você precisa saber a verdade. Os policiais e os homens encapuzados pareceram congelados. A cena estava em um impasse. Um instante e tudo poderia mudar. O que você está dizendo, Ana? O que mais você esconde de mim? De repente, um barulho vindo de trás do cavo escuro cortou o ar. João se virou rapidamente. Um homem surgiu de dentro do veículo, rosto coberto por uma máscara escura. Ele apontou uma arma em direção a Ana e o tempo parou. Cala a boca, Ana! Você não tem ideia do que está fazendo! A tensão aumentou. O coração de João disparou. Ana, se afaste! A adrenalina corria em suas veias. Ela hesitou, mas algo nos olhos dela fez João se perguntar se havia mais nessa história do que parecia. João, escute, eles não são quem você pensa. A verdade está muito mais abaixo. Sem pensar duas vezes, João fez um movimento rápido. Ele se atirou em direção ao homem com a arma, o corpo agindo por instinto. Mas antes que pudesse alcançar o agressor, um tiro disparou. O eco reverberou e tudo escureceu por um instante, como uma câmera que vai para o modo devagar. Então, o silêncio. João ficou atordoado por um momento. Ele sentiu uma dor insuportável e a realidade voltou de uma vez. Não era ele que estava ferido, mas sim Ana. Ela caiu e o olhar dela era de choque e dor. Não, Ana! O grito de João explodiu em desespero, e a imagem dela no chão o cortava como uma faca. Os policiais gritaram ordens. O caos se instalou. João se arrastou até Ana, segurando seu rosto. O mundo parecia girar ao seu redor. Ana, por favor, segura firme. Você vai ficar bem. As lágrimas escorriam pelo rosto dele. Uma nova voz cortou o ar. O homem encapuzado que havia dado o tiro agora estava em sua frente, sem expressão, e aquele tom de voz arrastado que João reconheceu. Você é um tolo, João. Sua família nunca quis que você soubesse. Ana não era para estar aqui. Cala a boca! Gritou João, mas o homem continuou como se estivesse em um transe. A história de vocês dois está entrelaçada de formas que você nunca imaginou. Estava tudo planejado. Seu irmão, ele foi enganado, e Ana é a chave para tudo. A mesa virou, e agora as peças estão todas no tabuleiro. Jonas percebeu que tudo estava ficando mais obscuro e confuso. A revelação de que havia um plano maior o deixava atordoado. Ele olhou para Ana, sentindo a vida dela escorregar entre seus dedos. Por que você fez isso, Ana? O que está acontecendo? Ela tentou sorrir, mas era um esforço. João, eu não sou a inimiga. A verdade é que eu sou a única que pode te salvar. E pode entregar quem está por trás disso tudo. Mas logo as sirenes da polícia cortaram o ar mais uma vez. O tempo estava escapando pelas mãos dele. O homem que atirou disse: Você continuará sem saber.
Não estaremos aqui para responder. A verdade, ela pode te destruir. Enquanto ele falava, uma luz pisca em seus olhos. O que João não sabia era que um segundo atirador estava mais próximo do que imaginava, e que tudo o que Ana estava dizendo poderia ser uma armadilha letal. Então um novo disparo ressoou, e tudo se transformou em um turbilhão de gritos e sirenes. O corpo de João se viu jogado para o lado, enquanto o eco do crime ecoava por toda a cena. O mundo ao seu redor ficou escuro mais uma vez. Ele só tinha uma certeza. A verdade que tanto buscava estava mais distante do que nunca. E uma nova pergunta o atormentava. Quem era realmente Ana? O eco do tiro ainda ressoava no ar, quando João viu a cena diante de seus olhos se transformar em um pesadelo. Ele estava ao lado de Ana, que estava deitada no chão, a vida dela escorregando entre seus dedos. O rosto dele estava pálido, o coração acelerado. Se aproximou, mas as sirenes e os gritos pareciam distantes, como se o mundo ao redor tivesse desacelerado. Ana, por favor, segura firme, ele sussurrou, o medo contorcendo seu estômago. As mãos dela estavam frias e ensanguentadas, e um nó na garganta quase o impediu de respirar. Você vai ficar bem. Ela olhou para ele com os olhos cheios de dor. João, eu não sou quem você pensa que sou. O sentimento de impotência era avassalador. Ele queria entender, queria saber o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse perguntar, uma nova presença irrompeu na cena. Um homem alto, vestido de preto, que parecia ter saído do nada. Ele avançou rapidamente, ignorando os policiais que tentavam controlar a situação. O ar parecia elétrico. Parem! Não se movam! Gritou o homem, e a voz dele punha medo em todos que ouviram. Olhando para Ana, ele se ajoelhou ao lado dela, e para o susto de João, começou a falar com uma familiaridade que fez o coração dele disparar. Você não tinha que estar aqui. O plano foi comprometido. Quem é você? João conseguiu perguntar, a voz tremendo entre o pânico e a confusão. O que importa não é quem sou, mas o que aconteceu. Você precisa saber a verdade sobre Ana, Miguel. E tudo isso. As palavras pareciam pesadas, e um silêncio aterrador caiu sobre a cena. João não conseguia dar sentido àquelas revelações enquanto seu coração pulsava forte no peito. Miguel, quem é Miguel? Ele gritou, a frustração transbordando. Então o homem de preto olhou nos olhos de Ana e disse, você deve contar a verdade agora, Ana. Não tem mais como esconder. Ana, com a voz fraca, conseguiu murmurar. João, tudo foi uma armadilha. Eu sou a filha do homem que seu irmão matou. Um silêncio ensurdecedor seguiu a revelação. E o tempo pareceu parar novamente. João sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que ela estava dizendo? Seus pensamentos giravam. As peças do quebra-cabeça que antes pareciam se encaixar, agora estavam se fragmentando cada vez mais. O que você quer dizer com isso? O que você está dizendo? A incredulidade o consumia. Seu irmão estava envolvido com o crime e me atacou. Meu pai o mandou te vigiar. Ana explicou, a dor claramente estampada em seu rosto. Ele queria saber até onde isso iria. E quando a situação saiu do controle, eu fui colocada aqui. A revelação deixava João atordoado. A traição não era apenas mais uma camada. Era a raiz de tudo. Ele olhou Ana com um misto de raiva e confusão. Então você estava com ele? Você soube de tudo desde o começo? Uma lágrima escorreu pelo rosto de Ana. Eu não sabia que você era o irmão dele. Eu juro. Meu pai, tudo que qualquer um de nós quer é proteger nossa família. Eu não tive escolha. E agora é tarde demais. Nesse momento, a ação se intensificou quando o homem de preto se virou, uma expressão de desespero estampada no rosto. Temos que ir. Agora. A polícia está chegando. A adrenalina subiu enquanto o caos aumentava ao redor deles. João não podia acreditar. Não podia acreditar que a mulher pela qual estava se apaixonando, que parecia ter salvado sua vida, estava no centro de todo o esquema. Ele pensei que amava Ana,
Mas o que ele sabia sobre ela agora? E o que restava de sua própria verdade? Mas antes que tudo se desenrolasse, algo inesperado aconteceu. Um carro veio acelerando em alta velocidade na direção do homem de preto. Oriundos da emergência, os policiais se viraram, gritando e tentando se afastar do caminho. O estrondo foi ensurdecedor e a cena se transformou em um inferno. João sentiu algo se quebrar dentro dele, como se o chão estivesse se abrindo. "João, vim buscar você!" O homem de preto gritou enquanto o impacto atingia. Tudo tornou-se um borrão. João, sem pensar, se lançou para o lado, tentando salvar Ana, mas a cena se desfez em um caos absoluto. Quando a poeira assentou, tudo parecia quieto. Ele olhou ao redor, tentando entender o que acabara de acontecer. O carro estava virado, e o silêncio era tão pesado que a respiração dele parecia ecoar. Ana estava no chão, e a realidade se desmoronava. Ele estava prestes a perguntar o que teria acontecido quando ouviu uma voz familiar que fez seu sangue gelar. "Você achou que conseguiria se livrar disso tão fácil, não é, João?" Ele virou-se rapidamente para encontrar o irmão, Miguel, parado ali, com um sorriso que parecia frio e cheio de segredos. Nesse momento, o mundo de João virou de ponta cabeça. Tudo o que ele acreditava estar resolvendo se desfez em 1000 pedaços. E a única coisa que restava era a certeza de que o verdadeiro jogo estava apenas começando. João ficou paralisado, as palavras de Miguel reverberando em sua mente. Ele não conseguia... "Ah, Miguel, você tá vivo? Mas como? O que você fez, rapá?" O desespero misturava-se ao choque. Miguel deu um passo à frente, seu olhar cheio de um desdém que queimava. "Sempre estive aqui, irmão. Sempre observei você e Ana, como duas marionetes. Você nunca parou para se perguntar o porquê das coisas que aconteceram. Por que eu realmente morri naquela noite?" As lembranças voltaram à mente de João, como se um filme passasse em alta velocidade. A sensação de traição, o amor por Ana, a verdade que se espiralava diante dele. A dor no peito era quase insuportável. Você não pode dizer isso. Você sabia que meu coração estava em jogo." Mas Miguel só sorriu, um sorriso frio e distante. "Coração? Você acha que isso importa? A verdade é que eu sou a razão pela qual você está aqui agora. A razão pela qual Ana está ferida. Eu a traí para um jogo que você nem imagina." Ana, ainda deitada no chão, tentava levantar a cabeça, mas caía em seguida. O sangue escorria. O desespero a consumia. "João, não acredite nele. Ele está mentindo. Tudo isso é uma armadilha." Mas a verdade era que João estava perdido. O que era mentira? O que era real? Ele se agachou ao lado de Ana, tomando sua mão. "Fique comigo, por favor. Não me deixe assim." A cena parecia surreal, como um pesadelo que se desenrolava diante de seus olhos. Então, sem aviso, Miguel puxou algo do bolso, uma pequena chave. "Se você quer saber a verdade, João, essa é a chave do seu futuro, mas você terá que escolher." Ele riu, um riso que soava como veneno. "Entre o amor que você sente e a família que você nunca conheceu, aqueles que você perdeu por causa de mim." João teve certeza de que estava prestes a desmaiar. "Escolher o quê? O que você está dizendo? O que você esconde?" Miguel inclinou-se para mais perto, a voz baixa e sussurrante. "Ana não é quem você pensa que é, e você também não. Tudo o que você sabe é uma farsa, parte de um plano muito maior." O impacto das palavras deixou João boquiaberto. "Do que você está falando? O que quer dizer que eu não sou quem eu sou? Como você pode fazer?" Mas enquanto falava, um som cortante ecoou ao longe. Uma sirene se aproximando rapidamente. Miguel olhou para a estrada, seus olhos reluzindo de algo inesperado. "Parece que a festa está acabando, irmão. Mas não se preocupe, as cartas estão na mesa. Tenho certeza de que nós nos veremos novamente." E com um movimento rápido, ele jogou a chave na direção de João. A chave caiu no chão, rangendo em meio ao caos. "A verdade, João, está mais próxima do que você imagina." E antes que João pudesse reagir, Miguel desapareceu na multidão que se formava, deixando apenas um rastro de perguntas e incertezas. A polícia se aproximou, armas em punho,
prontos para controlar a situação. Saia do caminho, eles gritaram, e a gritaria aumentou. João olhou para Ana, que ainda lutava contra a dor. Ele agarrou a chave, um objeto aparentemente simples, mas que agora pesava como uma âncora no fundo do seu coração. A confusão e o desespero tomavam conta dele, mas a necessidade de entender tudo o levou a um único pensamento. E se tudo o que souber não for verdade? Uma parcela de si sabia que o caminho à frente estaria repleto de perigos. Ele não podia simplesmente deixar Ana para trás, mas também não podia ignorar o que Miguel dissera. A verdade estava prestes a revelar o que a vida lhe preparara. A única certeza era que tudo estava prestes a mudar, mas de que maneira? O que mais estava escondido? E quem de fato era ele? João ficou parado, a cabeça girando. A verdade pesada de Miguel, o que ele disse sobre Ana, se espalhou como um veneno em seu coração. Ele olhou para Ana, a esperança se apagando a cada segundo que passava. O som da sirene se aproximando só aumentava a pressão. Ele segurou a chave em mãos, um pequeno objeto que agora parecia um fardo maior do que ele poderia carregar. Ana, fale comigo, o que está acontecendo? As palavras saíram em um sussurro, mas a urgência nelas era palpável. Ele apertou a mão dela, sentindo a frieza do seu corpo. O medo o abraçava. Cada batida de seu coração soava como um pedido de socorro. João, escute, a verdade sobre nós, sobre mim, eu sou. A voz dela falhou e ele viu nos olhos dela o desespero e a dor se misturando. O que mais ela poderia revelar? Nesse instante, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. João se virou para ver o homem de preto novamente. Ele havia feito uma alucinação, como uma sombra se aproximando das bordas de sua consciência. Sem pensar, João se levantou, sua determinação ardendo. O que você quer de nós? O homem olhou diretamente em seus olhos, e a conexão que surgiu entre eles era eletricamente tensa. Está tudo interligado, João. O que você não entende é que você é parte desse plano. Parte dele. Máscaras vão cair hoje. João sentiu a fumaça da confusão envolvendo sua mente. Ele olhou para Ana, lutando contra a dor, enquanto o caos se desenrolava ao redor deles. Ana, o que ele quer dizer? O que ele sabe? Ana fechou os olhos por um momento, o que parecia ser um esforço de encontrar as palavras certas. João, seu irmão, ele fez um pacto que pode custar sua vida. E eu estou no meio disso. Eu sou a chave. O homem de preto riu, mas era um riso sombrio, quase triste. Ela não está errada, mas a chave não é o que você pensa, João. É hora de ver a verdade nua e crua. Ele se voltou para Ana. Você está pronta? Sem que João pudesse reagir, o homem puxou uma fita de papel de dentro do bolso, levantando-a entre eles. Ele a desenrolou, revelando imagens, rostos e símbolos que formavam um caminho tortuoso e sombrio. Essas são as pessoas que seu irmão traiu, e você, João, está prestes a se tornar um deles. O ar ficou carregado de tensão. João sentiu um frio na espinha. O que mais ele não sabia? Do que você está falando? O que é isso? O homem apontou para uma foto de um rosto familiar que fez o coração de João parar. Olhe, é seu pai. João se aproximou, chocado. A imagem mostrava um homem que ele mal conseguia reconhecer, envolto em algo obscuro, um sorriso que parecia sombrio. Ele fez um acordo com a organização. E agora você está de volta ao jogo. O que você quer dizer com isso? O horror se espalhava pelo corpo de João. A ideia de que seu pai pudesse estar envolvido em algo assim o deixava atordoado. Não, isso não é possível. Infelizmente, João, e tudo se resume a um só ponto. A verdade do passado pode condenar você. E Ana, ela pode ser a única capaz de salvar você de um destino sombrio. Mas você terá que decidir de quem confiar.
E, nesse momento, o chão sob os pés de João parecia desmoronar. A imagem do pai, o irmão, Ana, tudo se misturava em um turbilhão de emoções. Uma pergunta pairava no ar. O que seria essa verdade? Um grito explodiu do fundo, uma mulher gritando ao longe, a confusão crescendo à medida que novos rostos surgiam da multidão. João se virou novamente para Ana, e foi então que notou. Ela estava desaparecendo. Era como se ela estivesse se desvanecendo em pixels, como uma projeção falhando. Ana! O grito ecoou em seu peito, mas não havia resposta. A multidão em volta começou a murmurar, os rostos distantes reconhecendo algo que apenas aumentava o pavor. E foi quando tudo se tornou um borrão, a realidade girando como um carrossel fora de controle. Ainda segurando a chave em suas mãos, uma ideia aterrorizante se formou. O que ele faria quando finalmente encontrasse a verdade? E mais importante, o que ou quem ele encontraria no caminho? João olhou em volta, a confusão se espalhando como fumaça ao vento. Ele segurava a chave, suas mãos tremiam. Tudo o que Miguel disse girava em sua mente. A verdade estava lá, exposta, mas ele não sabia como lidar com ela. Ana gritava seu nome, mas as palavras dela se perdiam em meio à confusão. O que você vai fazer, João? O homem de preto se aproximou, a intensidade nos olhos crescendo. Escolha o lado que você quer ficar. Você vai se tornar um homem ou permanecer na sombra do seu passado? João sentiu o peso da decisão. De um lado estava a mulher que ele amava, que agora se revelava envolvida em uma história obscura. Do outro, seu irmão, a sombra que o persegue e que ele não podia deixar de sentir. Ana! Gritou, enquanto corria até ela. Você ainda está comigo? Os olhos dela estavam cheios de dor e desespero, mas havia uma centelha de esperança. Vamos superar isso. Por favor, me diga o que fazer. O que você precisa saber é que seu pai, ele, pode estar por trás de tudo isso. Não é só o Miguel. Temos que descobrir os planos dele. A voz dela era um sussurro. Mas cada palavra ressoava como um sino na cabeça de João. Miguel estava ali, a felicidade maligna em seu rosto. Uma grande família, não? Agora você sabe o que fazemos. Esmague esse coração e entre na dança, ou sairá queimado. Ele deu um passo à frente. A verdade está neste jogo. Uma única peça errada e todo o tabuleiro pode despencar. A adrenalina corria nas veias de João. Ele não queria ser parte desse jogo sórdido, mas não podia deixar Ana para trás. Você vai pagar por isso, Miguel. Ninguém vai usar nossos laços familiares como suas marionetes. Nesse momento, o homem de preto avançou, encarando João. Se você ama Ana, precisa escolher o que significa isso. A verdade não é só um caminho, é um sacrifício. João fechou os olhos, sentindo a respiração de Ana em seu lado. Mesmo com o mundo desmoronando ao redor, ele não podia deixar a esperança se apagar. Vou derrubar esse jogo. Estarei ao lado de quem eu amo e buscarei a verdade, não importa o custo. Sem aviso, a cena ao redor mudou. A multidão entre os policiais estava se dispersando e uma passagem se abriu. Vamos, nós precisamos ir! Agora! Gritou Ana, puxando João. Ele a seguiu, sem olhar para trás. O peso do passado ainda o seguia, mas agora era um peso que ele estava disposto a carregar, se isso significasse estar ao lado de Ana. Eles corriam, cada passo uma fuga pela verdade, pelo amor e pela necessidade de redimir suas vidas. No horizonte, o céu escurecia, mas a luz da esperança brilhava em seus corações. Mesmo quando tudo parecia perdido, eles tinham um ao outro. E em meio ao caos, esse amor poderia ser a única verdade que realmente importava. Mas a pergunta dançava na mente de João. Conseguiriam realmente escapar? A verdade estava à espreita, prometendo mais do que sabiam. A última frase de Miguel ecoou. A verdade ainda virá a você, João. E ele se perguntava se estavam prontos para o que o futuro lhes reservava. Agora,
aqui termina a nossa história, mas uma nova jornada apenas começa. Então, se você gostou dessa saga e quer ficar por dentro de tudo que vem por aí, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca nenhum conteúdo exclusivo que nós temos reservado. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero ouvir todos vocês. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância.